Vasco comemora na data de hoje 127 anos da sua fundação e a diretoria já tem o presente definido para a torcida e para os associados do Vasco. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Fica até o final desse vídeo, porque, olha, vai ser muito bom a gente bater um papo sobre o que está acontecendo no Vasco. Fica até o final desse vídeo. Vai esclarecer muita coisa do que vem acontecendo aí no Vasco. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o seu like no vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Vamos embora para o vídeo para não perder tempo. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Almoço do Gigante, né? O seu programa sempre de segunda a sexta, no horário do almoço, entre 1h, 1h30, né? Às vezes o almoço sai mais tarde. Olha, hoje a gente vai falar, não vamos falar de notícia, né? Vamos nos basear nas notícias que estão saindo do Vasco. E vamos fazer uma análise dos 127 anos aí de glória do Vasco, desse momento que o Vasco vive, o momento atual que a gente vive, né? Vamos fazer esse link aí com o aniversário do Vasco. Eu acho que a gente não tem grandes motivos para comemorar, né? O presente foi domingo, 6-0, mas ontem a gente perdeu de forma bizonha, né? Uma entrevista coletiva onde o treinador da equipe diz que o Juventude entrou muito mais ligado na partida do que a gente. Alguém tem que perguntar para ele, mas por quê? Por que isso aconteceu? Todo mundo é profissional, o salário está em dia. Por que esses caras não entraram desligados? Como é que o cara entra desligado para um jogo? Por que o jogador está entrando desligado? Por que um time entra, um jogador ou outro, mas por que um time entra desligado? Por quê? Qual foi o motivo? A falta de interesse? Vocês são o quê? Vocês são os primeiros colocados na tabela? Por quê? Achou que ia ser mole? Ganhamos do Santos de 6, vamos ganhar do Juventude a hora que a gente quiser. Vai ser mole o jogo aqui, o Juventude com 7 desfalques. A gente perdeu o jogo de 2-0 da forma bizonha que perdeu, e o Diniz se perdeu completamente no segundo tempo, fez uma lambança total, botando o Vitor Luiz de zagueiro. Pô, o que aconteceu com o Vasco? Ele tem 2 zagueiros no banco, o Luiz Gustavo e o Lucas Oliveira. Você não usa nenhum dos dois? A gente vai conversar sobre isso agora aqui no programa. Bem, são 127 anos de história do Vasco, mas não são mais, como a gente encher a boca e falar, 127 anos de glória, não são. 20% desse período dos 127 anos, 20%, né? Dá 19,70 alguma coisa, mas 20% do período é de vergonha. São 25 anos já onde o vascaíno se acostumou a não mais gritar campeão, torcer para não ser rebaixado. O campeonato do Vasco agora é ver se vai cair ou se não vai cair. O campeonato do Vasco é contra a Juventude, é contra a Fortaleza, que é tudo time pequeno. É o tamanho do Vasco, né? A Fortaleza é grande, lá no Ceará, pô. Lá no Ceará ele é grande. Aqui, no nível Brasil, ele não é grande. Fortaleza vai jogar aqui no Rio de Janeiro, não tem torcida, pô. Não tem, cara. Acabou. Não dá pra comparar a Fortaleza com o Vasco. Mas o Vasco está se comparando com esses caras, com Juventude, com quem mais? Com o Sport Recife. Esse é o nosso campeonato agora. Nosso campeonato é disputar contra esses caras, porque a gente disputa o campeonato começa e o Vasco disputa para ver se vai cair ou não vai cair. E nesses 25 anos, a gente caiu 4 vezes, né? E uma a gente não conseguiu nem subir. E aí o nosso campeonato é contra esses caras que estão lá, Operário, América de Natal, Atlético Goianiense. E o Vasco está achando bonito disputar. E olha que nas 4 vezes que desceu, só subiu uma como campeão. Então é vergonhas em cima de vergonha, são 25 anos de tragédia. E agora, nos 127 anos do Vasco, o presente já está definido. É passar sufoco e vergonha até o final do ano. Isso porque nós temos uma diretoria incompetente, burra, que avalia de forma errada, porque tem interesses em pegar dinheiro rápido, tem interesses em fazer dinheiro rápido e não tem interesse nenhum no Vasco. Algo estranho, coisas muito estranhas estão acontecendo. Eu não estou falando da venda só do Luiz Gustavo, não. Eu vou pontuar tudo que eu estou falando aqui. A base é uma coisa absurda. A gente vem denunciando aqui no canal, acho que toda semana a gente fala. E eu não quero nem levantar de que existe algo errado, suspeito. Não estou nem falando isso. Para mim, a princípio, é incompetência. As escolhas são muito erradas. Por que você pega zagueiros, por exemplo, o Vitão, vou falar do Vitão, cara, era um zagueiro que chegou à seleção brasileira, e o Vasco
colocou ele lá num clube, eu nem se falar o nome do time que ele tá. Aqui no Brasil, eu não lembro mais, foi de graça. O Raí, o teu camisa 10, às vezes o jogador da base, ele é reserva no elenco do sub-20. Ele entra de vez em quando, ele tem as suas oportunidades, mas ele não se firma na base. E aí ele estoura a idade. Você tem que liberar o cara. Esse cara você não vai vender, você não vai conseguir fazer negócio com ele. Isso é normal. Essa é a maioria dos jogadores. Mas quando você tem o teu camisa 10 que está se destacando, você pega um moleque e dá de graça. Eu acho, não sei se é só eu, às vezes é só apenas eu, às vezes quem é o maluco aqui sou eu, pô. Eu acho isso esquisito. Quando você tem um zagueiro que entra num jogo do profissional, faz um partidaço como zagueiro, ainda faz um gol e nunca mais tem uma chance no profissional, parece que ele foi punido porque ele entrou, jogou bem e fez um gol, que é o caso do Lincoln. Você pega esse cara e você não tem jogador. Você não tem jogador, porque quando você toma a decisão de emprestar o cara por Volta Redonda, pagando os salários dele, porque ele poderia falar, não, mas nós somos um clube quebrado, nossa folha está muito alta, a gente tem que dar uma enxugada na folha. Mas nem isso foi, o Vasco está pagando o salário dele, só tirou ele do Vasco, botou ele lá no Volta Redonda. Não sei se é para poder pagar um favor lá pro Horta, que é o presidente do Volta Redonda. O Vasco deve dinheiro ao Horta, jogadores que o Vasco pegou e até hoje não pagou. Então vai ver isso, vai ver um cala-boca, olha, vou te prestar o jogador, não, vou pagar o salário dele, né? Então abate essa dívida aí, pode ser, não sei se é, mas alguém tem que falar por quê, qual é o motivo? Você pega o Lincoln e manda para lá, mas o Lincoln vai resolver todos os nossos problemas da zaga? Não vai, claro que não vai. Mas você prefere, meu amigo, ter o Lucas Oliveira no banco ou o Lincoln pro jogo de ontem? Mesmo que o Hugo Moura continue sendo improvisado como zagueiro, mas você prefere ter no banco o Lincoln ou o Lucas Oliveira? É uma coisa fácil de responder, porque você vendeu o João Vitor. A gestão vendeu o João Vitor. Ah, o João Vitor tinha que sair, André, porque ninguém aguentava mais ele, tá legal. Ok, concordo, vendeu o João Vitor. Logo depois, o Maurício Lemos foi limado pelo treinador. Não quero mais o Maurício Lemos. Então você não tem o João Vitor, você não tem mais o Maurício Lemos. Zagueiro com o pé direito no elenco ficou só o Lucas Oliveira, porque o outro que era da base, que podia estar nesse momento agora, deu por Volta Redonda. Tá lá, Volta Redonda deu. Tá lá. Para ele ganhar minutagem. Por que ele ganha minutagem no Vasco, pô? Um cara que entrou bem no profissional ano passado, ele tá um ano mais velho e não tem uma chance no Vasco mais. Esse cara não pode. Olha, não tem uma explicação, não tem sentido isso. Aí você pega um zagueiro que jogou com o Vinícius como titular, ele era titular. Ele só saiu do time titular porque ele levou o terceiro cartão amarelo. Aí entrou o Lucas Freitas, que fez boas partidas. E o cara nunca mais jogou. O Luiz Gustavo nunca mais jogou. Entrou aí contra o Internacional nos últimos minutinhos lá no sufoco para garantir 1-1. Depois que o Léo Jardim foi expulso, aquele negócio todo. Mas ele mesmo nunca mais jogou como zagueiro, nunca mais começou a partida, nunca mais entrou, nunca mais. Foi punido porque fez 6 jogos muito bem. Ele jogou 6 partidas muito boas. E aí ele foi punido. Que nem o Lincoln. O Luiz Gustavo só não fez gol, mas aí ele foi punido. E agora ele está sendo vendido. Vendido para quem? Ah, estamos vendendo para o Grupo City. Tá bom, é para o Grupo City, mas é para ele jogar no Bahia. Você tá sabendo que ele vai jogar no Bahia? Aí eu pego um jogador meu da base, um jogador meu que é um ativo meu, que se eu boto ele para jogar... Porque o Luiz Gustavo não é pior do que o Lucas Freitas. E o Lucas Freitas não é ruim. O Luiz Gustavo, hoje o Luiz Gustavo é o mesmo nível do Lucas Freitas. Ora, se eu tenho um jogador da base que é o mesmo nível do titular, e o titular é um jogador de contrato, eu vou botar o cara da base porque ele é meu, é ativo. Eu vou valorizar o meu ativo. O Lucas Freitas vai ter que jogar muito mais para superar o cara da base. Se é a mesma coisa, eu boto da base. Se o cara da base está pronto, ele não está tremendo, ele fez 6 partidas como titular. Se ele tivesse mantido o Luiz Gustavo, tomou a suspensão do terceiro cartão amarelo, se o Luiz Gustavo voltasse e tivesse sido mantido como titular, hoje você não venderia o Luiz Gustavo por 5 milhões e meio. Hoje o valor do Luiz Gustavo seria outro. Hoje você ia esperar até o final do ano que o senhor seria um zagueiro titular. E é por isso que o Luiz Gustavo não joga no Vasco. Porque sabia-se que podia acontecer isso. E precisava vender, porque querem vender. Não estão nem aí pro Vasco.
Não estão nem aí se o Vasco vai descer, se o Vasco vai ficar nessa água de salsicha. Estão nem aí pro Vasco. Esses caras não estão aí pro Vasco, eles não estão preocupados com o Vasco. E vendeu o João Vitor por 5 milhões e meio. Agora vende o Luiz Gustavo por 5 milhões e meio. 11 milhões de euros, são 66 milhões de euros. Tá bom. Mas se você vende o João Vitor somente, vende só o João Vitor, deixa o Lincoln no elenco, deixa o Luiz Gustavo no elenco e traz um zagueiro bom, você tem chance de chegar longe numa competição. Em outras competições, principalmente na Copa do Brasil, que paga bons prêmios. Você tem chance de chegar e receber esses mesmos 66 milhões e ainda disputando o título. Porque não é só o prêmio, né, da Copa do Brasil, tem a bilheteria, tem a venda de camisa aumenta, porque a torcida fica satisfeita, fica mais feliz. Mas os caras não estão preocupados com nada disso. Não. Mas vale 5 milhões e meio da mão do que voando aí dentro da Copa do Brasil. Porque os caras pensam no Vasco como um time pequeno. A gente não vai ganhar mesmo do Botafogo, a gente não tem chance. Melhor vender o cara agora. Dá uma olhada nisso aqui, meu amigo. Aí, a premiação da Copa do Brasil. O Vasco vai disputar as quartas de final. Já recebeu 4.470.000 para jogar as quartas de final, que é contra o Botafogo. O primeiro jogo é quarta-feira que vem. Se o Vasco passa, vai para as semifinais. 9.993.000. Provavelmente as semifinais é contra o Fluminense. Pode dar tudo. Pode dar Vasco, pode dar, não dá, mas pode dar também. Se o Vasco passa, chega numa final. Não chega na decisão, o Vasco chega vice-campeão. 33 milhões de prêmio. 33 milhões de prêmio. No total deu 47 milhões. E você ainda está com os ativos. Você ainda pode vender os ativos depois. Esse mesmo dinheiro que você fez agora, você pode fazer depois, no final do ano. Faltam 4 meses para acabar o ano. Você não consegue segurar o jogador? Não consegue segurar o Luiz Gustavo? E trazer um bom zagueiro? Traz um bom zagueiro. Traz o Nino do Zenit. Pronto, traz o Nino. O Nino vai chegar ali para jogar pela direita e vai resolver o problema da zaga do Vasco. Nino e Luiz Gustavo, vai ter uma baita de uma zaga. Não, pra que isso? E se você chegar à final, ao invés de chegar com o filho, se você for campeão, vai aí, caiu um raio, você é campeão. Você faz 91 milhões no total. Então, se você pensa realmente em um Vasco grande, num Vasco competitivo, você vai fortalecer o teu elenco e não enfraquecer o teu elenco. O presente está definido. É enfraquecer o elenco. 127 anos e a diretoria do Vasco pensa o Vasco como um clube pequeno. Não tem ambição nenhuma de disputar título nenhum. Mentira! Vai jogar contra o Botafogo sem zagueiro. Pô, André, que isso? A gente vai contratar. A janela só fecha dia 2 de setembro. Tá bom. Mas você sabia que só pode inscrever para a Copa do Brasil até a próxima terça-feira? Você acredita que até a próxima terça-feira o Vasco vai ter jogadores registrados para jogar contra o Botafogo? Você acredita mesmo nisso? Você acredita nisso, cara? Eu não acredito. Nós estamos hoje na quinta-feira, hoje é quinta-feira. Então nós temos hoje quinta-feira, sexta, sábado, domingo, a CBF não funciona, segunda e terça. Nós temos aí 6 dias para contratar e registrar o contrato, no BID, tudo na CBF. Até terça-feira, 24 horas antes do jogo. E acabou. Não pode, para as semifinais, não pode inscrever mais. O time, até terça-feira, é a última data de inscrição na Copa do Brasil. Então, o Vasco sabe disso, todo mundo sabe disso. Aí o Vasco, em vez de estar contratando para se fortalecer, para disputar a Copa do Brasil bem, não, o Vasco está vendendo. A janela de transferência, o Vasco liberou o João Vitor, vendeu o Luiz Gustavo, 2 zagueiros, né? Vendeu o João Vitor, vendeu o Luiz Gustavo, emprestou o Lincoln, 3 zagueiros saíram já. O Vasco está se liberando os jogadores e não está contratando ninguém. Não, André, mentira, o Vasco contratou o André Gomes. O André Gomes tá chegando agora. Não sei como é que vai jogar. Ele falou que ele estava com dor no quadríceps, que é dor muscular. Gabidou, já está pronto, então vamos lá. Vamos ver se ele vai estar relacionado para o jogo do Corinthians. Se não tiver relacionado para o jogo do Corinthians, é porque o cara fisicamente não está bem. Está com dor.
O Thiago Mendes, o que foi o Thiago Mendes ontem no jogo? Para que você contratou o Thiago Mendes? Para que você trouxe o Barros? Ontem o Barros tinha que jogar. Mas não, vamos botar o Thiago Mendes. Pesado, lento. Ah, ele tem um bom toque de bola, o Barros também tem, cara. Para que você trouxe o Barros? Como é que você acha que tá o jogador jovem do Vasco que tá sentindo como é que é no Vasco? Tu acha que o Barros tá feliz? Porra, eu era titular, tava jogando no América, tava aparecendo, agora tô enterrado aqui. O treinador não me bota, não me bota. Eu tenho oportunidade de titular o Jair. O Jair não vai jogar, eu não tenho chance. A chance é o Thiago Mendes. Eu não jogo nunca. Eu nunca jogo. O Luiz Gustavo, cara, tá dando graças a Deus que tá sendo vendido. Quer sair do Vasco. O Leandrinho é titular da Seleção Brasileira Sub-20 e nem relacionado para as partidas não vai. O Leandrinho não pode ser pior do que o Vitor Luiz para ser banco do Piton. Não pode. E ninguém cobra o treinador. Qual é o teu problema, cara? Tu não leva o cara. O cara é titular da Seleção Brasileira Sub-20. O lateral do Vasco esquerdo, ele é o titular da Seleção Brasileira Sub-20. O Diniz já provou que não gosta do Vitor Luiz como lateral. Tanto foi assim no Atlético Mineiro, ele botou o Puma para jogar de lateral. Ele improvisou o Puma e botou o lateral reserva na reserva ainda. O Vitor Luiz ficou no banco pro Puma. O Vitor Luiz ficou na reserva para um lateral improvisado. O lateral reserva direito improvisado na esquerda. O Diniz achou que o lateral reserva direito era melhor jogando com o pé trocado na esquerda do que o da profissão, da posição. E o titular da Seleção Brasileira Sub-20 não joga. Ele não confia no reserva que é o Vitor Luiz e nem relaciona o moleque novo. Não, porque ele é muito novo, porque ele é muito jovem. Porra, o cara é titular da Seleção Brasileira, o cara jogou na Arábia, jogou profissionalmente na Arábia, não teve uma chance desde que voltou ao Vasco. O moleque já está aí há 3 meses, não teve uma chance. Ah, não, outro dia ele entrou como ponta esquerda. Não começa um jogo, não tem uma chance de jogar. E aí, meu amigo, e aí você vê qual é o projeto da diretoria do Vasco, qual é o presente que está assinando para a torcida. O Vasco vai ser eliminado da Copa do Brasil, provavelmente, não quer chegar longe, porque o Vasco quer dinheiro, essa diretoria quer grana. E não contrata ninguém. Ah, não, tá contratando. Como é que é? Robert Renan. Porra, tu sabe quem é o Robert Renan? Ele vai vir para compor o elenco, porque o Luiz Gustavo vai sair, né? E aí tem que contratar um cara para ser o reserva do Lucas Freitas. O Robert Renan, com certeza, vai ser reserva do Lucas Freitas. Nós vamos ter que engolir o Lucas Freitas como titular absoluto do Vasco. Porque o Robert Renan vai ser reserva. Porque ele é reserva. E ele tá fedendo a peixe lá no Zenit, tá encostado. Como é que você vai trazer um jogador desse que não vem jogando? Vem encostado. Então faz uma proposta, traz o Nino, que é do Zenit mesmo. Vai lá, não tá conversando com o Zenit, traz o Nino. Ai, não, mas o Nino é muito caro. Pô, tu não ganhou dinheiro? Pra que o Vasco tem tanto dinheiro assim, cara? Não tá pagando uma dívida. O Vasco não tá pagando nenhuma dívida. Tudo tá na recuperação judicial e o Vasco tá na carência de um ano. Vai começar a pagar dívida ano que vem. O Vasco não paga, o Vasco só paga folha. Ah, mas aí nós temos que pagar os contratados de Felipe e Pedrinho. Porque nós temos um monte de gente que foi contratada pelo Felipe e Pedrinho que o Vasco tem que ficar pagando e não usa. Vamos enumerar? Jean Davi. Tá lá, Jean Davi. O Alex Teixeira te paga salário. O Lloyd Augusto foi contratado. O Maxime Domingues é jogador do Vasco, é emprestado lá nos Estados Unidos, é jogador do Vasco ainda, Maxime Domingues. Qual outra baranga que nós temos aí? O Sforza, que nem joga mais. É um jogador que tem uma certa habilidade, realmente tem uma habilidade com a bola no pé, bate bem falta até, mas é uma lerdeza em campo, não tem intensidade nenhuma, tá lá perdendo a peixe do Vasco, tá pagando salário. Esse Lucas Oliveira, que é outro horroroso, 6. Já aí temos 6, eu tô sendo legal. Aí eu tenho um lateral direito, Puma Rodrigues, que não tem renovação e ele vai sair no final do ano. Para que o Puma Rodrigues está jogando no Vasco ainda? Daqui a 4 meses o contrato dele acaba e ele vai embora.
Por que eu não pego um menino lateral direito que foi seleção de base em todas as categorias, o Paulo Ricardo, Paulinho? Em todas as categorias, o moleque foi seleção brasileira. Então você tá o quê? Desmontando a base. Vão vender ele pro Atlético Mineiro. Vão vender ele pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro quer ele. Só o Vasco que não quer. O Bahia quer o Luiz Gustavo. O Vasco não quer. Pô, o Vasco tem mais jogador do que o Bahia, pô. O Vasco tem muito mais jogadores do que o Bahia. O Vasco não precisa do Luiz Gustavo. O Vasco pode vender o jogador pro Bahia, porque o Vasco tem jogador pra caramba. Tá bom uma beça. O Vasco pode vender o Paulo Ricardo pro Atlético Mineiro, porque o Vasco tem um monte de lateral direito melhor. Só que não. Só que não tem. É só vender, só vender. Muita coisa errada no Vasco. A gestão do Pedrinho é lamentável. O Salgado conseguiu ser a pior gestão esportiva da história do Vasco. E é o único presidente que conseguiu descer para a segunda divisão e não subiu o time. Ficou 2 anos seguidos na segunda divisão. Desconfio que foi de propósito. Mas se não foi, mostrou incompetência de gestão esportiva. E ainda conseguiu ser um presidente sob júdice e vender o Vasco para um bando de picareta. Pior presidente da história. Sem dúvida. É o pior presidente da história do Vasco. Mas o Pedrinho tá pau a pau, tá pertinho. É o segundo pior presidente da história do Vasco, é o Pedrinho. Uma decepção, uma lástima. Não para mim, eu não me decepcionei com nada do Pedrinho. Não achei que ia ser tão ruim como está sendo. Um cara que se diz Vasco, mas está entregando o Vasco. O presente que a gente vai receber, galera, é um Vasco cada vez mais fraco. É um Vasco frouxo, sem comando. Um Vasco entregue. Um Vasco sem ativo. O próximo presidente do Vasco não vai ter nem base para fazer dinheiro. Que os caras já venderam tudo. E aí, se não pagar a parcela da recuperação judicial, meu amigo, é série D. É série D. Mas o Pedrinho colocou o patrimônio dele, sim. Mas ele só tem mais um ano. Depois ele sai, o outro presidente que entra que tem que colocar o seu patrimônio. É normal você vai botar patrimônio. Quando você faz a recuperação judicial, você tem que colocar o seu patrimônio do presidente, do responsável. Tem que colocar. Isso é normal. Ele colocou sabendo que o patrimônio dele estava 1 ano garantido porque não ia pagar nada porque está na carência. E o primeiro ano de pagamento são as parcelas menores. O problema está em 2028. São as parcelas maiores. E o Vasco até agora não se estrutura, não aumentou. O Vasco não aumenta a receita, porque vender ativo não é aumento de receita. Receita é aquilo recorrente, aquilo que você recebe mensalmente. O Vasco não faz esforço para aumentar a receita. Sabe por quê? Porque esses caras são incompetentes. Não estão nem aí pro Vasco. Lamentável, triste, né? É isso. Galera, fica com Deus, um grande abraço. Até o vídeo das 7 horas do Resumo Gigante. Fui, tchau.